Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é Edson Evaristo, em mais uma live no TikTok. TikTok Edson Evaristo, Psiquedson. E hoje com uma temática importante, falarmos sobre saúde mental, visto que estamos no mês de setembro e esse mês é usado geralmente para relembrar, para conscientizar as pessoas sobre a questão do suicídio. E nunca é demais falar sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre sofrimento mental. A gente percebe que a gente, o mundo de hoje, parece que o nosso país está o ambiente parece que é um ambiente de conflito, um ambiente que as pessoas parece que sentem uma necessidade de atacar as outras. Parece que a compreensão está muito deficiente. As pessoas parece que se sentem melhores, se sentem superiores em subjugando as outras pessoas, atacando as outras pessoas. A gente vê comentários na internet, comentários muito maldosos, comentários que colocam as pessoas, que desvalorizam a pessoa como ser humano, que atacam ali a pessoa pela religião. Lucas, boa noite. Aí continue conosco. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão vendo outro ser humano de uma forma hostil, de uma forma muito negativa. A pessoa, só pelo fato da outra pessoa pensar diferente dela, ter uma religião diferente, ter uma raça diferente, ter a cor da pele diferente, já é motivo para que ela seja atacada, ela seja ali desvalorizada como ser humano. Tony, boa noite. Obrigado aí pela participação. Espero que vocês aí, quem tiver, quem tiver interesse de subir aqui na live, contar sobre o que está acontecendo, sobre se tem uma experiência de depressão, de ansiedade, que fique à vontade. Então, a gente vê que a situação é uma situação bastante desfavorável, né? O fato da pessoa muitas vezes ter um posicionamento diferente, ter uma religião diferente, uma cor da pele diferente, as pessoas parece que querem desvalorizar aquela pessoa até para se sentir um pouco melhor. A gente vê pessoas matando as outras por motivos torpes, motivos tolos, uma simples discussão de trânsito ali, a outra pessoa já sente necessidade de matar a outra, uma briga de vizinho ali, uma simples conflito de vizinho, a outra pessoa sente necessidade de matar a outra. Do ponto da vida da outra pessoa não vale nada. Então a gente está vivendo numa época de muita intolerância, uma época onde a vida humana não tem valor. Parece que você se sentir bem, você se sentir bem entre aspas, né? Você se sentir ali satisfeito de uma forma momentânea, se sentir ali superior, vale mais que a vida do outro. Então são coisas que a gente precisa começar a repensar. Um tipo de sociedade que a gente precisa começar a repensar, uma forma de encarar problemas, de resolver problemas diferentes, formas diferentes de resolver problemas. Então assim, hoje, esse mês, né, essa temática da conscientização do suicídio é bastante pertinente. É claro que a gente deve se preocupar com isso o ano inteiro, essa questão do suicídio, se preocupar o ano inteiro, não só no mês de setembro, mas se preocupar com isso o tempo todo.
porque as pessoas estão cometendo suicídio o ano inteiro, as pessoas estão com depressão o ano inteiro, as pessoas estão com ansiedade o ano inteiro, e essa pandemia também trouxe muito essa questão, trouxe bastante evidência dessa questão tornou-se evidente a depressão, a ansiedade. E então é uma situação que a gente precisa começar a repensar. A Helena aqui está falando, eu passo na psicóloga e na médica todo mês. É isso mesmo, Helena. Boa noite, Helena, espero que você esteja bem. E é isso mesmo, a gente deve procurar ajuda profissional quando a gente não consegue, a gente vê ali que não, a gente percebe que não está conseguindo resolver uma situação sozinho, não consegue resolver uma situação por si, a gente tem que procurar sim ajuda profissional. Procurar um profissional de saúde mental não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de coragem. É sinal de coragem, porque você lidar com seus conteúdos internos, com suas culpas, com seus remorsos, com seus sentimentos, não é fácil. Não é fácil, não é uma situação que a gente faz corriqueiramente, mas é um ato de coragem. Freud comparava isso a enfrentar demônios, né, para você ver a importância que isso tem ali para a psicanálise, né, de como Freud percebeu essa situação, que era enfrentar demônios. Então você procurar um serviço de saúde mental é um ato de coragem, sim. Helena dizendo aqui, quando fico nervosa eu entro em crise de choro. Helena, é assim, sinto falta de ar e dor no peito. Esses sintomas físicos, eles são bastante comuns em casos que quando os sentimentos nos tomam, os sentimentos tomam o nosso ser ali, tomam o nosso comportamento, e a gente acaba perdendo até mesmo, não só o controle emocional, como o controle físico também. A gente começa a sentir sintomas físicos. Então, o ideal é que a gente compreenda o que acontece com a gente, o que acontece conosco, o que acontece ali com os nossos sentimentos, o que está acontecendo com os nossos sentimentos, como eles estão se ligando, se interligando, o que acontece, o que aconteceu, como o nosso psiquismo lida com essas coisas que aconteceram. Então tudo isso precisa ser compreendido, até para a gente começar a ter controle sobre nós mesmos. Porque assim, a gente pensa que tem controle, né? A gente pensa que tem controle, a gente pensa que a consciência reina absoluta na gente, e não é assim. Durante muitos séculos o homem pensou assim, pensou de que a consciência reinava no nosso mundo mental. O que a gente queria, a gente ia lá e fazia, o que a gente não queria, a gente não fazia. Com o tempo, né, muitos pensadores foram vendo que não. Foram vendo que existia ali uma parte da nossa mente que funcionava independente da nossa consciência. Que ela funcionava ali independente dos nossos pensamentos conscientes, da nossa vontade, ela simplesmente agia. Ela agia ali e muitas vezes de forma muito negativa, às vezes de forma muito violenta, das mais variadas formas possíveis, mas de uma forma ali que a consciência não tinha muito controle. Então, com o tempo, depois veio o Freud, no final do século XIX, e começou a sistematizar uma série de pensamentos que tinham espalhados por aí, de que já havia ali um campo do nosso psiquismo que não era controlado pela consciência.
Começou ali. A Helena dizendo aqui, as pessoas acham que é frescura, mas não é. Com certeza não é frescura. Com certeza não é frescura. Né? Você achar ali que o sofrimento mental do outro é frescura, é um desconhecimento bastante grande. Mas, na verdade, todo mundo sabe que não é frescura. Porque a pessoa que diz que é frescura, ela também tem os seus conteúdos que não são compreendidos, tem conteúdos que não são ali controlados, que não dependem da vontade dela. Então lá no fundo ela sabe. Né? Oficial Robson aqui, boa noite. Oficial Robson, Bolsonaro tem um problema psiquiátrico. Eu também acredito. Né? Só que é difícil a gente falar alguma coisa assim de forma mais consistente, de forma mais contundente assim. Mas que ele tem conflitos, inúmeros conflitos, isso ele demonstra muito claramente. Além de um sério problema de caráter também. Um seríssimo problema de caráter. Então, não é só um conflito mental, mas é uma questão de caráter também. É uma questão de formação mesmo, uma formação da personalidade aqui. Vinícius, boa noite, meu querido amigo, acompanhando sua live. Vinícius, boa noite. Continue aqui. Também, Vinícius, meu grande amigo também. A Sherry, é evidente que ele tem. É bem evidente mesmo. É bem evidente mesmo. Os discursos dele, os de ontem mesmo, do 7 de setembro, deixou isso bastante claro. A gente falando um pouco de... a live de hoje fala sobre depressão, ansiedade e suicídio. Eu lembro que os outros presidentes nesse dia, do 7 de setembro, sempre tentavam dar ali uma palavra de esperança, uma palavra de que dias melhores estavam por vir, de que, enfim, de que o Brasil ia melhorar, sempre dando essa característica, ressaltando os pontos positivos do nosso povo, dos nossos feitos históricos. Sempre tentavam dar essa conotação aí para as comemorações de 7 de setembro. Porém, com o atual presidente, a gente vê ódio, disseminação de ódio, né? Não tem ali uma palavra construtiva, vamos construir, vamos fazer, não tem a palavra vida, não tem a palavra acolhimento, não. É só ódio, desunião, mentiras, desresponsabilização tirar a própria responsabilidade dos atos. Não chega a falar, não falou em nenhum momento dos problemas do povo brasileiro, dos problemas que o povo está passando, o aumento da pobreza, o aumento da miséria. As pessoas, mesmo trabalhando, mesmo recebendo seus salários em dia, não conseguem manter as suas contas, não conseguem viver adequadamente, mais não conseguem pagar tudo que precisaria ser pago. A qualidade de vida vem caindo. Então, assim, assuntos que deveriam ser tocados não foram tocados. Mas, assim, você falar que o outro é culpado dos problemas, os governadores, o STF, os estados, os prefeitos, os governadores, enfim, todo mundo é culpado, menos ele próprio. Então, assim, você vê que o 7 de setembro, ontem mesmo, foi uma coisa terrível. Não foi uma comemoração, não teve nada por parte do governo, estou dizendo, né? Não teve uma comemoração patriótica, foi uma comemoração ali de disseminação de ódio. Apenas disseminação de ódio, de bravatas, de mentiras, falando ali que usando de mentiras, né? De que
era um governo de Deus, um governo que só Deus poderia tirar, né? É uma pena que Deus não vá falar sobre isso, né? Ele não vai desmentir publicamente aquilo ali, pelo menos com palavras. Ele vai desmentir, desmente o tempo todo de outras formas, né? Bolsonaro ele tentou colocar fogo no exército. Se é verdade, eu não sei. É verdade, sim. Ele tentou fazer um atentado que iria matar, inclusive, militares do exército para colocar a culpa na esquerda. Isso durante, se eu não me engano, foi durante o final do governo militar, do regime militar. A Sherry está falando aqui discursos vazios, com certeza. Discursos assim que apelam mais para as crendices do que para a realidade. E um governante ele tem que apelar para a realidade. Ele não tem que fala assim, ele tem que tentar criar no país um ambiente melhor, até para a questão da saúde mental das pessoas, né? Até para a questão de promover ali um pouco de bem-estar psíquico ali para as pessoas. Então uma pessoa que fala o tempo todo em destruir, em matar, em invadir, em dar golpe, em convocar o exército, e nada de construção, nada de criação, nada, vai criando um estado que as pessoas vão ficando doentes mesmo. As pessoas não percebem essa ligação. As pessoas não percebem. Mas um ambiente social doente, ele promove sofrimento mental ali para as pessoas, impreterivelmente. Impreterivelmente. Gente, tinha gente querendo subir aqui, eu já ia colocar. Engraçado que na época da Dilma tudo era culpa dela, com certeza. Até buraco na rua, luz de poste, iluminação pública com lâmpada queimada era culpa da Dilma. Hoje nada é culpa do Bolsonaro. O Junão falando, foi um fiasco, com muitas testemunhas, isso verdade, foi mesmo. Agora ele leva o impeachment porque ele ameaçou. Vamos ver se... Eu acredito ainda que isso depende muito, né, para sensibilizar o presidente da Câmara de Deputados, que parece que ainda não se deu conta da importância política dele, né? Enfim, mas voltando para essa questão da saúde mental, né, que o nosso governo atualmente é uma demonstração dessa situação do ambiente insalubre. Parece que o Brasil está ultimamente, mentalmente falando. É claro que problemas sociais o Brasil sempre teve. O Brasil sempre teve problemas sociais, sempre teve problemas com criminalidade, mas esse clima de ódio que está tendo nos últimos anos é algo muito único. É algo assim que na história do Brasil poucas vezes ou nenhuma vez se viu isso aí. Essa questão assim do próprio Estado promover o ódio, promover a desunião. Deixa eu ver aqui. Agora aquilo que culpavam a Dilma já não culpam mais ele, e sim os governadores. Infelizmente essas pessoas, eles não estão pensando, eles estão apenas reproduzindo o que passam para eles. Não são pessoas que pegam uma informação e vão ali pensar sobre, refletir sobre, não. Eles vão simplesmente reproduzir aquilo, copiar aquilo, reproduzir e pronto. E pronto, eles não vão ter um senso crítico ali. Boa noite, lulistas, saudações petistas. Naldo, boa noite, um grande abraço aí. Ele tem água de sociopata, talvez. Olha, eu não vejo essa... Assim, o pessoal fala isso, que ele é um sociopata, que ele é um psicopata. Eu não vejo dessa forma, não. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma questão de caráter mesmo. Uma questão de falta de caráter mesmo. Uma pessoa ali que não tem brio, não tem honra, não tem valores. Não tem valores. Então, uma pessoa desse tipo, ela se vende,
em troca de poder, em troca de conforto, ela se vende, ela comete qualquer coisa para ter ali uma garantia material, como ele sempre fez. Como ele sempre fez. Né? Uma pessoa ali, por exemplo, que nomeava os filhos como funcionários fantasmas. Então, quer dizer, que valores ele estava transmitindo ali para os filhos? Enquanto os filhos estudavam no Rio de Janeiro, estavam nomeados em cargos em Brasília. A sociopatia, ou psicopatia, ou na psicanálise chamada de perversão, ela não é necessariamente uma assim, a característica dela, principal da sociopatia, ou da perversão, é a necessidade de infringir normas. Necessidade de infringir normas. Então é uma pessoa que não segue muito hierarquia, não segue muito uma lei superior a ela. Né? São pessoas ali que eles vão seguindo um caminho onde a hierarquia não existe, onde a lei não existe. Ou a lei existe, mas está ali para ser quebrada. Está ali para ser quebrada. Então, no caso dele, eu não vejo isso. Eu não vejo como uma questão de sociopatia. Eu vejo como uma questão de falta de caráter mesmo. Uma pessoa ali que sabe que está promovendo o mal para o próprio país. O próprio país. Mas infelizmente a pessoa continua fazendo ali porque não dá a devida importância. Não dá a devida importância ali. Eu creio que ele tem uma psique meio infantil. Ah, sim, isso é bastante evidente. Isso é bastante claro mesmo. Uma psique infantil mesmo, uma coisa ali, uma irritabilidade infantil. Pergunta alguma coisa para ele aí que o desagrada, ele xinga. É uma criança crescida mesmo. Isso é bem notório mesmo. Mas tem hora que a Helena falando, tem hora que eu não durmo, quando vou ver já amanheceu. A falta de sono. O sono, ele exige ali também um estado psíquico adequado para você dormir, não só um cansaço físico, um limite físico também, né? Porque tem um limite físico, mas às vezes esse limite físico ele é suplantado por um estado psicológico que faz com que a pessoa fique acordada. Então é bastante comum as pessoas terem insônia, no caso de depressão, né, ou de ansiedade, visto que a ansiedade é um sintoma de depressão. Não é que todo mundo que tem ansiedade é depressivo, mas a depressão ela não vem sem ansiedade. O que é muito normal também, o que é muito comum, normal não, o que é muito comum é o sono em excesso também. E a pessoa ali dormir demais, sentir muito sono. Ao contrário de outras que não tem sono. Então o ideal é continuar o tratamento. O tratamento psicanalítico seria muito bom, né? Seria muito, muito adequado até para poder aprofundar essas questões, essas questões do sentimento, né? Essas questões do inconsciente, para poder ali entender melhor o que se passa com você. A partir do momento que você passa a compreender, você passa a dominar aquilo de uma outra forma, agir de uma outra forma. Você acaba criando forças ali, subsídios psíquicos para agir de uma outra forma. Na verdade, Bolsonaro sabe que governa é o Paulo Guedes. Olha, eu acho que eu acho que nem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele cumpre uma agenda. E essa agenda não é do governo, elaborada pelo governo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é orientado. Ele é orientado ali por agentes americanos. Desde o advento da Operação Lava Jato, o Brasil está sob a égide dos Estados Unidos. O Brasil não tem mais um governo independente desde a saída de Dilma em 2016.
Então, é por isso que eu não falo que Bolsonaro seria um psicopata. Eu digo que é uma questão de falta de caráter mesmo. Falta de caráter, porque se fosse um psicopata, ele poderia ali entrar num processo de até mesmo descumprir essas orientações dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que não é o caso dele, não. Eu acho que o caso dele é falta de caráter mesmo. Até a birra da criança ele imita quando é contrariado. É isso mesmo. É bem evidente isso. Você vê como a diferença, por exemplo. Quando você vê entrevista com a Dilma, por exemplo, era normal ali os repórteres cercarem de todas as formas ali de perguntas, com de tudo que é jeito, né? Perguntas descabidas às vezes, né? Ou afirmações, aquelas afirmações em forma de perguntas. E a Dilma nunca xingou um repórter, nunca xingou, nunca fez absolutamente nada contra nenhum jornalista ali. Nunca xingou, nunca mandou ele perguntar para a mãe dele, como faz costumeiramente aí o sujeito em questão. Então nunca foi feito isso. Ela sempre se manteve firme e respondia tudo. Sempre se manteve firme e respondia. Mas a gente vê ali que ele não tem mesmo uma capacidade ali de manter uma postura, nem uma postura para o cargo dele. É por isso que essa infantilidade é muito evidente sim no Bolsonaro. Passo muito mal, só Deus mesmo. Helena, o ideal é bom, é que sim, é que é difícil a gente falar aqui, né? Mas assim, mantenha seu tratamento, tente manter uma vida social o mais agradável que você julgar necessário. Lembrando que a gente está numa pandemia ainda, isso acentuou em muito essa questão da ansiedade, da depressão, até mesmo de ideias suicidas em muitas pessoas. Então, mas assim, mantenha calma, tente se divertir, tente encontrar significados para sua vida. Tenta ver a sua vida e ver assim coisas importantes que tem na sua vida. Nem precisa falar aqui, tá bom? Nos comentários. É para você pensar mesmo aí. Tá bom? Pensa os significados assim da sua vida. Se você não encontrar nenhum, você tem que criar esses significados. Você tem que começar a dar sentidos. Nem digo um sentido só, mas dar sentidos aí para sua vida. Dar sentidos assim pro seu existir. Então você tem que ver, assim, a partir disso, você vai começar a ver as coisas de outra forma. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço, e ela também muito depressiva, com ideações suicidas, e ela, né, falava bastante assim, né, se perguntava, mas pra que eu estou viva? Pra quê? Eu não sirvo pra nada, eu não sou uma pessoa importante. Por que eu tô aqui se um dia eu vou morrer mesmo? Qual a diferença que tem eu morrer daqui uns anos e morrer hoje? Pra quê? Então, assim, você vê que é uma pessoa que não tem mais sentido na vida. Mas ela encontrou. Ela começou a fazer um trabalho com crianças portadoras de câncer. Ela foi numa ONG. Um dia telefonaram para casa dela pedindo doação. E ela acabou indo na ONG, conheceu lá e começou a fazer um trabalho voluntário nessa ONG. E, enfim, a vida dela mudou. Ela começou a ver a vida de uma outra forma. Gente, a nossa vida, a gente fica falando assim, qual o sentido da vida, né? É por isso que tem religiões que foram fundadas totalmente em torno do sentido da vida. E você acha mesmo que a vida precisa ter um sentido? A vida, o existir, já é um sentido. O fato de você estar vivo, o fato de você aí ter forças para fazer as coisas, de você poder promover uma mudança nesse mundo, já é motivo para você existir. Ok? Então pense nisso aí, Helena, tá bom? Estou aqui também, se quiser entrar em contato
pelo modo privado, fique à vontade, tá bom? A gente bate um papo aí. O povo estava na manifestação. As pessoas estavam na manifestação ontem, eu fiquei muito... Essas manifestações pró-governo estavam muito recheadas de ódio. É muito triste isso, muito triste. Ô Fernando, boa noite, salve Edson. Boa noite, Fernando. Fique aqui conosco. Zelota. Bolsonaro mandou para o país abastecimento do Brasil comprometido. Com certeza. Bolsonaro está disposto aí a encher de dinheiro o bolso de alguns em detrimento da população. Isso está bem claro. Quer dizer, olha só, né? A gente está aqui falando hoje de saúde mental, mas você vê que a temática política não dá para se desvencilhar disso aí. Como você pode não desenvolver ansiedade, por exemplo, se você não sabe se você vai ter que dar comida para os seus filhos amanhã? Se o seu emprego vai estar garantido amanhã? Né? Esses dias um amigo me escreveu, eu tô trabalhando aqui direitinho, eles não falam em mandar embora, mas eu tenho morro de medo de ser mandado embora, Ele tem 2 filhos. Ele falou assim, já pensou se eu sou mandado embora? Eu não tenho o que fazer. Né? Então, assim, eu não durmo, eu fico sem dormir, daí no outro dia eu vou trabalhar mal, eu não consigo descansar. Os momentos que eu descanso eu fico pensando nisso, com medo de perder o meu emprego. É um sintoma aí de ansiedade. É um sintoma de ansiedade. Mas você vê que esse ambiente político, ambiente socioeconômico desastroso que o Brasil está, é terrível. As pessoas trabalham, mas não estão conseguindo comprar alimento. Pessoa chorando no mercado, porque vai no mercado, trabalha, a pessoa recebe aposentadoria e não consegue comprar alimento. Por quê? Porque o governo está permitindo que tudo seja exportado. Tudo seja exportado. Até mesmo os estoques obrigatórios do país não estão sendo mais respeitados. O Fernando aqui, lembra quando o garoto foi questionar o Bozo em uma apresentação na escola? Não lembro desse fato exatamente. Se puder me lembrar aqui nos comentários, eu agradeço. A gente comenta, mas eu não estou lembrado. Bozo é uma criança birrenta, com certeza. Uma criança birrenta, mimada, né, e muito mau caráter. É que criança está com caráter em formação, mas como ele já é uma criança crescida, ele já tem um caráter bem doentinho já. O Bozo já era, acabou, afundou, derreteu. Espero que sim. Helena, eu durmo muito. Helena, às vezes isso acontece, porque essa questão do sono fica descontrolada. Às vezes você dorme muito, às vezes você não dorme. Isso é muito comum acontecer em casos assim de ansiedade, muitas vezes, dentro ou não de uma depressão. O Nildo aqui, Bolsonaro mito, realmente é um mito mesmo, viu? Ele conseguir ter quem o apoie, apesar de tudo que está acontecendo no país, realmente é um mito mesmo. Com todo respeito aos mitos de verdade aí. Helena, maus pensamentos. Helena, esses maus pensamentos, cuidado também para não dar voz para eles. Porque assim, esses pensamentos, eles vêm mesmo na cabeça, eles vêm e ele pode nos dominar. Ele pode sim nos dominar. Então nós temos que ter alguns cuidados aí. Pensamento a gente não vai controlar. Não tem como controlar os pensamentos que vêm na nossa cabeça. O que fazer com eles nós temos como controlar. E aquilo que eu disse também, o importante é a gente continuar um tratamento e procurar o autoconhecimento da melhor forma possível. Bruno Vieira, oi, posso subir? Bruno, pode sim, tá bom?
Lembrando que a live hoje é sobre ansiedade, depressão e suicídio. Viu o povo apoiando o mito? Nildo, vi, isso é muito, eu fico muito triste com isso, porque eu vejo que o nosso país, vejo que são pessoas que estão ali sendo enganadas, sendo enganadas. Uma pessoa bom, primeiro para chamar um tipo ordinário do Bolsonaro como um mito, a pessoa está num nível ali de distanciamento da realidade muito claro, muito grande. Então, uma pessoa para apoiar um Bolsonaro, ignorar a realidade que está em torno dela, e continuar apoiando um tipo como o Bolsonaro, é sinal ali que nem tudo está bem na mente dela também. Jornalista está trabalhando, além de não possuir preparação, ele é extremamente mal educado com entrevistadores. Sim, ele é uma pessoa ali que não tem o menor controle emocional. Ele é muito mal educado mesmo. Se o Bolsonaro tivesse 1/1000 da postura da Dilma, por exemplo, né, até poderia, as pessoas poderiam ter um pouco mais de respeito por ele aí, né? Dilma Rousseff e Lula são outros níveis, com certeza. Eu nunca vi o Lula e a Dilma xingando jornalistas, mesmo com perguntas idiotas que eles faziam, né? Mas eles nunca foram xingados. Eles sempre respondiam ali, às vezes davam uns tapas com luva de pelica ali, mas nunca com falta de respeito. A Sherry, eu saí no ano passado de uma clínica psiquiátrica na qual fiquei 4 meses. Meu tratamento é complicado. Sim, nem sempre os tratamentos são... Nem todos os casos precisa... O consultório basta. Você ir ali no atendimento, num consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou até mesmo na unidade básica de saúde, quando tem psicólogo, que é outro problema que a gente enfrenta no país, falta de psicólogos nas unidades básicas de saúde. Muitas vezes a gente precisa mesmo de internação, porque na internação a gente vai ter ali um acompanhamento 24 horas, a gente vai ter ali um acompanhamento, vai ter pessoas nos observando, cuidando da gente, porque às vezes isso é necessário. Lembrando, gente, isso não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. O ser humano, ele é um ser social. Ele precisa de outros seres humanos. Ele precisa de outros seres humanos. Então, não é sinal de fraqueza, não é frescura, muito menos frescura, claro. É sinal ali até de coragem. Uma pessoa aí cuidar do seu problema mental é sinal de coragem. É sinal de coragem. Eu tomo muitíssimos remédios, mas com a ajuda dos profissionais eu venho melhorando. É isso aí. É isso aí. Uma coisa que ajuda também bastante, eu não sei se você já faz isso, mas se você não faz, procura ler. Ler é muito bom. Uma leitura de qualidade, claro. Né? Porque tem muita porcaria por aí também, até que nos faz até mal. Mas procura ler, eu acho que é bastante interessante. Bastante interessante, bastante enriquecedor. Tem dia que não consigo nem limpar a casa. Isso é bastante comum, essa falta de vontade, de elação. Isso costuma estar muito presente em casos depressivos também. Não sei se é seu caso, mas essa falta de elação, essa falta de ânimo é bastante comum em casos depressivos. Tem que tratar, sim. O Naldo está comentando aqui absolutamente um mau caráter que veio de uma família desestruturada. Eu sei lá que tipo de valores ele aprendeu. Olha, mas para ver a quantidade de militar que apoia Bolsonaro, eu vejo que os próprios militares nossos não estão sendo bem educados de uma forma ali patriótica, uma forma a defender o país, a defender os interesses do povo. Eu vejo que estão sendo educados ali a ser cadelas de potência estrangeira, a submeter o país aos interesses do capital estrangeiro em detrimento do povo brasileiro.
Então eu vejo que a educação aí está um pouco comprometida de muitos militares brasileiros. Quando é uma educação, os centros de formação das Forças Armadas tem orientação dos Estados Unidos, aí já sabe que eles vão formar ali soldadinhos de chumbo auxiliares dos Estados Unidos. Né? Para caso os Estados Unidos precisar fazer alguma coisa aqui, eles vão estar ali dispostos, né, a darem a vida pelos Estados Unidos, não pelo Brasil. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí. Né? A gente precisa repensar as nossas instituições militares, com toda certeza. Do jeito que está, não dá. Os profissionais da área são importantíssimos para o tratamento, com certeza. Mazé Lima, boa noite, do Ceará. Boa noite, Mazé. Falando aqui hoje sobre depressão, ansiedade, suicídio. Vamos lá. Vamos lá. Felipe, você pode falar a sua religião, por favor? Felipe, eu não tenho uma religião propriamente dito, eu não tenho. Eu tive uma formação católica, uma formação familiar católica, uma formação cristã, mas eu não tenho uma religião. Eu não acompanho nenhuma religião. Eu tenho uma grande admiração pela figura de Jesus Cristo. Cristo como revolucionário. Nem tanto a figura mística de Cristo, mas o Cristo revolucionário mesmo. Aquele Cristo que, diante de uma sociedade de uma sociedade do olho por olho, dente por dente, ele veio lá e falar coisas como: você tem que amar os seus inimigos como ama a ti mesmo. Você tem ao tomar, né, caso alguém te bata numa face, você tem que dar outra face, né? É claro que isso não quer dizer que você deva apanhar, né? Mas ele quer dizer que existe outras formas que não seja o olho por olho, dente por dente de resolver as coisas. Então, assim, a figura revolucionária de Cristo é uma figura que sempre vai estar comigo. E eu vejo que hoje não precisa, para você ser cristão, não precisa ser religioso. Você não precisa ser religioso. Olha, eu vejo tantas religiões assim, igrejas que se dizem cristãs, estão totalmente avessas ao que Cristo preconizou. Estão aí pregando ódio, pregando desunião, julgando, apontando o outro como inferior, como pecador, sendo que essas pessoas não fazem um mínimo de bem para ninguém. Então é isso. Tá bom? Deveria ter respeito pelo jornalista porque eles estão trabalhando, com certeza, com certeza. Mesmo diante de perguntas tolas assim, você tem que saber, você tem que ter a postura, né, para você poder ali apontar. Você pode até desmascarar o jornalista ali diante de todos, mas com respeito, com educação, e é possível fazer isso. Vamos lá. Se sentir que precisa mudar, o que não está indo muito bem, pede para reajustar. Eu acho que ela está falando com alguém, eu acho que é sobre medicação. Um jornalista processou, vários jornalistas processam o Bolsonaro, viu? A internação me salvou mesmo, foram meses e meses dentro da clínica com pessoas como eu. É isso mesmo, né? A internação muitas vezes parece um caso assim. O senso comum tem uma visão de que a internação, quando a pessoa é internada numa clínica psiquiátrica, é porque ela não tem mais jeito mesmo, ela é maluca, ela tá perdida, enfim, não é nada disso, não é nada disso. A internação psiquiátrica muitas vezes é uma fase de um processo de tratamento. Então faz parte ali de um processo de tratamento, não tem nada a ver que a pessoa é incapaz, é inválida, nada disso. Ela faz parte de um processo, e muitas vezes é um processo muito importante. Tem muitas pessoas que são internadas em clínicas psiquiátricas
Até por questões assim de problemas no trabalho, uma estafa nervosa, coisas assim. Não é necessariamente que a pessoa está louca, né? A loucura é algo muito grave, gente. A loucura é algo muito mais profundo, né? E nem sempre quem está numa clínica psiquiátrica é porque está ali num quadro de loucura, num quadro de esquizofrenia, não. Né? Muitas vezes aquilo faz parte do processo de tratamento. Obrigado aí, gente. Quem está curtindo, quem está acompanhando o vídeo, quem está compartilhando a live, eu agradeço muito, viu? Fique sabendo que você está levando uma live que é feita com muito carinho, uma live que é feita com um sentimento único e exclusivo de levar uma palavra boa aí para alguém, tá bom? Eu leio muito, acabei de ler Os Miseráveis. Bacana, bacana, é isso aí. Continua lendo. Quem lê nunca está sozinho, né? Como dizem. Se deixar, eu durmo o dia todo. Helena, esse é um problema. Mas assim, esse se deixar é o importante aí da sua frase. Você não pode deixar. Você não pode deixar. Você tem que é aquilo que eu estava dizendo. Você tem que começar a colocar sentidos na sua vida. Comece a elaborar uma rotina. Inclua nessa rotina, por exemplo, uma caminhada. Mesmo que for aí em volta do quarteirão, onde você mora, condomínio, enfim. Independente de onde você mora, tenta dar uma volta ao redor ali. A caminhada é muito importante, tá bom? Começa a adotar hábitos saudáveis de alimentação. Isso é muito importante. Gente, você manter bem os seus intestinos ajuda na bioquímica cerebral. Vocês sabiam disso? O seu intestino estando ruim, estando em mau funcionamento, ele interfere na bioquímica cerebral. Muitas doenças começam por causa da disfunção intestinal. Então, assim, mantenha o seu intestino saudável, tá bom? Pesquise aí formas de você manter o seu intestino saudável de forma natural. Tem aí o uso de kefir, por exemplo, que as pessoas estão cada vez mais utilizando. Então há uma série de coisas aí que você pode fazer, que você pode adotar para você começar a colocar outros pontos aí de importância na sua vida. Tá bom? Leio mais de 50 livros por semestre, muito bem. É isso aí mesmo. Na maior parte são clássicos. Muito bem. Cultura é algo que vai te fazer muito bem. Não é a única coisa que vai te fazer bem, mas com certeza vai te fazer muito bem, sim. A leitura faz muito bem. Apesar que a inteligência traz uma clareza da realidade que muitas vezes nos deixa depressivos. É por isso que a gente tem que lidar com a realidade da melhor forma possível. A gente tem que lidar com essa realidade, mesmo que ela seja ruim, e fazer o possível até para transformá-la. Né? Fazer o possível aí para você, depois da sua ida para um outro plano, depois da sua morte, você tenha plantado algumas sementinhas aqui, mesmo que sejam bem sementinhas bem pequenas, mas que você tenha plantado sementes para você deixar o mundo um pouco melhor. Vamos lá. Será que tem feito pro Bozó que foi... Como é que é? Será que tem jeito pro Bozó ser internado? Então, é o que eu estava dizendo, o Wellington. O Wellington ontem queria entrar na live, infelizmente estava com os problemas lá e não deu. Depois acabou minha bateria. Wellington, teremos outras oportunidades, tá bom? Então, será que tem possibilidade do Bozo ser internado? Então, eu acho que o caso dele não é de internação. Eu acho que o caso dele é falta de caráter mesmo. O caso dele é falta de caráter. Você consegue traçar um perfil psicológico de um bolsonarista? Sim, sim. É claro que a gente não pode padronizar todos, né? Mas, no geral, os bolsonaristas, eles apelam para a irracionalidade. É aquilo que o psicanalista alemão Wilhelm Reich classificava como o caráter irracional.
O caráter irracional, ele coloca a ideologia na frente da realidade. Então, assim, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele acha ser certo, o que ele acha ser errado, é mais importante que a realidade ao redor dele. Então, ele pode estar passando fome, por exemplo. Ele pode ter uma situação socioeconômica ali deplorável. Mas a ideologia dele é o importante. Mesmo assim, por exemplo, um sujeito que tem um caráter irracional, ele acredita em mentiras, que a culpa da pobreza dele, por exemplo, que ele não está mais conseguindo comprar o gás, que ele está tendo que cozinhar com álcool ou com lenha, que ele não está conseguindo mais comprar alimentos, então ele tem que mudar toda a alimentação dele ali para pior, porque ele não está conseguindo comprar alimentos. Mesmo assim, ele acredita que a culpa é do fulano, é do pessoal lá é o migrante, é o negro, é o LGBT, enfim, são as feministas, enfim. É o STF, são os governadores, mas não é, de fato, aquele que ele adotou como um pai psicológico dele, como uma figura paterna maior. É como se fosse uma figura de Deus. Né? O Deus ali, Bolsonaro, eles estão no mesmo nível na cabeça dessas pessoas ali. Não há muita diferença. Não há quase nenhuma diferença. Né? O sentido é o mesmo ali. Tanto que tudo que o Bolsonaro faz é inquestionável. É inquestionável. E essas pessoas também, elas vivem como eu estava falando, que a questão ideológica é mais forte que a realidade ao redor delas. Elas vivem assim, no misticismo. Então, assim, aquele misticismo é mais importante, se sobrepõe à realidade. Então, não adianta usar argumentos racionais para essas pessoas. Não adianta você falar, por exemplo, que o preço do gás está alto porque está atrelado ao valor internacional, ao petróleo internacional, e que isso é errado, né? E que o Bolsonaro poderia mudar isso se ele quisesse. Não adianta você usar esse tipo de argumento, porque ele já tem outras ideias prontas para responder isso aí. Ele tem o ICMS, não, a culpa é do ICMS. Não, a culpa é disso, a culpa é do PT que roubou a Petrobras aí. Né? Mas se você questionar, se você aprofundar isso, ele não vai saber responder. Mesmo não sabendo responder, ele vai continuar acreditando naquilo como verdade absoluta. Porque é aquilo que o Reich falava, do caráter irracional. Esse caráter irracional, ele identifica-se com o líder, né, com o líder ali, pelas figuras de lideranças ali, como se ele ele passa a reproduzir aquele. Ele é um micro-líder. Por exemplo, no nazismo todos os nazistas eram pequenos Hitlers, pequenos Mussolinis ali no fascismo italiano, e aqui são pequenos Bolsonaros. Você vê que eles têm um comportamento muito semelhante, muito semelhante. Assim, eu não estou generalizando, viu, gente? Estou falando de uma forma geral. Mas você vê que eles têm um comportamento muito semelhante, assim, de xingar, de quando contrariados, né? Que nem manifestações. Aí perguntavam para eles sobre as vacinas. Nossa, você foi vacinado? Eles já xingavam. Então você vê que o comportamento deles é muito semelhante ao do líder deles. É irracional, é mal educado, é agressivo. Né? É a mesma falta de patriotismo. Usam os símbolos nacionais, mas para uma subserviência aos Estados Unidos ali. Usam bandeirinhas de Israel, bandeirinhas dos Estados Unidos. Aquele tipo de patriota que adoraria ter nascido em Miami. Né? Então é isso. Bem por cima, assim, esse caráter psicológico aí. Né? Submissão, negacionismo, uma pessoa que tem tendências más. Olha, eu tenho muitos amigos bolsonaristas. Eu tenho amigos de direita liberal. Assim, eu vejo, eu tenho amigos que são pessoas muito boas. São pessoas muito boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. Eu não estou dizendo que todos são ruins, mas você vê que em alguns aspectos falta ali uma clareza da realidade.
Falta uma clareza, há uma negação da realidade. Mas isso não faz essas pessoas serem más, serem cruéis, não é isso. Eu conheço pessoas muito boas, pessoas que eu convivo, assim, pessoas muito caridosas, algumas pessoas são caridosas, mas que tem alguns pontos da realidade que falham, que não tem esse contato com a realidade. Vamos lá. Será que tem feito para o Bozo internar ele? Não, eu acho que a questão dele não é internação, é caráter. A Cláudia, desejando boa noite. Boa noite, Cláudia. Abraço, obrigado aí. Gente, obrigado aí pelas curtidas. Tem dia que eu não tomo remédio, não sei se me dar muito sono o dia todo, Deus me livre. Isso é muito comum, as pessoas deixarem de tomar os remédios por causa dos efeitos colaterais que os remédios têm. Aí os remédios acabam não fazendo o efeito necessário porque a dosagem nunca é encontrada porque há muitas falhas da medicação. Por isso que o ideal é você estar fazendo o acompanhamento terapêutico paralelo. Eu sei que nem todos, nem em muitos casos, nem todas as pessoas têm como pagar um atendimento particular, um psicólogo, um psicanalista. E o serviço público, infelizmente não oferece isso em todos os locais. Ou quando oferece, demora muito uma consulta da outra, porque é muita gente para pouco profissional. Toda UBS deveria ter psicólogos ali, toda UBS. Nem que fosse para dar orientações ali para essas pessoas, de forma profilática mesmo ali. Mas infelizmente não temos isso e nem tem muita... infelizmente não tem muita vontade política para isso. Então na hora do seu voto, na hora de você votar, você que eu digo todos aí que estão nos assistindo, presta atenção nisso. Vote em quem defende saúde para você. Saúde pública, universal e gratuita para você. Porque você paga seus impostos, você tem direito a uma saúde de qualidade. Então você tem que votar em quem cuida da sua saúde, não quem quer acabar com o SUS. Quem quer acabar com a saúde pública aí, como é o caso do governo federal. Os filhos do Bolsonaro já declararam várias vezes que eles são contra a existência do SUS, que o SUS deveria ser privatizado, que deveria ter ali... todos deveriam pagar pela saúde. E os mais pobres ali receberiam uma espécie de ticket, um ticket de saúde ali. Uns absurdos assim, sabe? Como ocorre nos Estados Unidos e não dá certo. E lá não dá certo. Que lá é o seguinte, lá o governo paga o seguro saúde para você usar em instituições privadas. Não dá certo, porque tem limites ali de atendimento, tem limites de exames. É uma coisa que o sistema de saúde americano funciona só para quem pode pagar. E olhe lá. Já que cheguei a passar mal no meio da rua, falta de ar. Precisa ver também se não é um caso, além de depressão, além da depressão, caso de pânico, de fobia social. Precisa investigar bem, tá bom? Fora Bolsonaro, o Brasil precisa de Lula em 2022. Quer dizer, eu acho que precisava até antes, viu? É caráter irracional que chama esse estudo, gostei. Olha, leia o livro, Nicolas. Nicolas, boa noite. Leia o livro Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm Reich. Psicologia de Massas do Fascismo. Procura no Google. Eu não sei se tem PDF, não sei. Claro que a gente tem que respeitar as obras aí, mas procura o livro Psicologia de Massas do Fascismo. É um livro excelente. É um livro que vale a pena você ler e começar de novo e ler de novo, que você vai ler. Parece que quando você lê uma vez, é um livro escrito nos anos 30 e foi revisto, se eu não me engano, nos anos de 1940. É um livro, ele retrata o Brasil de hoje. Parece que ele foi escrito semana passada. É um livro atualíssimo, muito atual. Vale a pena você ler, Nicolas, tá bom? Vale a pena todos lerem aqui. Os livros do Reich são incríveis. São incríveis. Os livros deles são incríveis. Vamos lá. Pelo que você está falando, então, esses bolsonaristas são irreversíveis. Não. A partir do momento que você começa ali
a apontar, é assim, que não dá para você ficar batendo de frente com eles assim, argumentando. Não dá, não dá. Né? Você vê que é bem evidente essa falha na visão da realidade, em muitos casos ali. Então, o que você precisa saber, precisa fazer nesses casos é assim, é insistir em mostrar a realidade. E mostrar a realidade. Não é ficar contrariando o que ele fala. Não adianta contrariar o que ele fala. Você tem que mostrar a realidade para ele. Falar assim, olha, o desemprego está aí. Ah, mas é culpa do fulano, é culpa do PT, do Lula, do alienígena, do ICMS, mas menos do Bolsonaro. Então você fala, olha, mas isso está acontecendo por causa disso e disso e disso, entendeu? Por causa daquilo, ó, tá acontecendo isso. É assim, é um trabalho de formiguinha, mas você tem que apontar a realidade, não é rebater os argumentos deles. E muitos já deixaram de ser bolsonaristas. Eu conheço pessoas que eram bolsonaristas e que eu fui conversando com essas pessoas, eu fui apontando as falhas no discurso dela, nas coisas que elas compartilhavam. Tem pessoa hoje que já declarou voto no Lula. E eu não falei para votar no Lula exatamente. Eu só estava fazendo um trabalho para apontar a realidade para a pessoa. E eu não uso de mentiras. Eu não uso de coisas que eu acho ser verdade. De crendices. Não, eu falo ali para essa pessoa fatos. Realidade. Eu mostro para ela ali que está a visão da realidade que ela tem. Então essas pessoas, pessoas no meu contato deixaram de ser bolsonaristas. E não é porque eu falei assim, olha, você precisa deixar de ser bolsonarista. Não. Eu fui apontando, mostrando a realidade para ela. Apontando ali com educação, com respeito. E amigos meus, pessoas, amigos meus. Mas não são casos irreversíveis, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, claro. Tem como fazer alguns exames para saber se a depressão está alterada? Olha, não é com exame, né? Isso aí é o seguinte. É assim, porque exame médico, por exemplo. Exame médico ele vai fazer constatações assim fisiológicas, não constatações psicológicas. Psicológicas você tem que fazer com um profissional de saúde mental. E muitas vezes uma entrevista, algumas entrevistas, por sinal, ou uma entrevista em várias etapas, ele pode falar o que você está sentindo aí, o que está acontecendo com você. Hoje em dia é muito difícil aqueles casos clássicos assim, isso é um caso de depressão. Existe, mas hoje em dia as coisas estão muito misturadas. Você vê uma depressão com sintomas ali também ali entrelaçado com síndrome de pânico, e junto ali também tem ali um caso ali de uns traços de neurose obsessiva. Então as coisas estão muito misturadas hoje em dia. É difícil você falar numa coisa única ali. Fernando, obrigado pelas rosas aí. Gente, obrigado. Nicolas, valeu, muito obrigado. Nicolas, espero que você leia esse livro e me acompanhe aí, tá bom? Eu peço que você me siga e peço também que você, caso você consiga esse livro, leia esse livro e depois a gente conversa sobre ele. Lá na minha bio tem lá minhas redes sociais, você pode fazer contato comigo, mandar mensagem e eu vou ficar muito feliz em falar com você. Você também, Helena, tá bom? Se precisar de alguma orientação, estou à disposição. Lembrando, eu sou psicólogo, sou psicanalista e sou mestrando em gestão de cuidados da saúde, tá bom? E tenho interesse em psicologia social também, por isso que eu falo bastante de política também. Então eu falo de psicologia e política aqui no meu perfil. Ultimamente eu venho falando mais de política por causa da emergência da situação. E é isso, gente. Eu vou deixar um recado final para vocês assim. Não deixem de escutar uma pessoa que esteja com sofrimento mental, gente. Não pensem que é frescura. Às vezes o motivo do sofrimento dela pode ser banal para você, mas para ela não é. O sofrimento dela tem que ser visto como um sofrimento para ela, porque para ela aquilo é motivo para sofrimento. Então,
Então a gente precisa ser mais acolhedor, gente. E não adianta também você falar em Deus, falar em coisas boas, e depois na internet você vai lá e ataca a pessoa e desvaloriza, como eu mesmo. Como aconteceu comigo. Um rapaz lá, ele só postava, um jornalista aqui de Guarulhos, só postava coisa de Deus, de Deus, de Deus, de Jesus, de Deus, Bolsonaro, né? Ele era bolsonarista. E num comentário ele mandou eu morrer. Ele falou: tomara que você pegue Covid e morra. Né? E disse mais de uma vez, por sinal: espero que você morra logo. Isso porque ele foi lá no meu comentário de um outro jornalista aqui da cidade e começou a criticar o que eu havia falado, o que eu havia colocado ali. E olha que eu não uso de desrespeito. Às vezes eu respondo de uma forma dura, quando a pessoa é muito mal educada. Mas eu acho que você não tem que responder falta de educação com mais falta de educação. Então, assim, você pode colaborar tratando bem as pessoas aí nas redes sociais, mesmo que essas pessoas pensem diferente de você. Acolha as pessoas que estão ao seu redor. Né? Pense um pouco que aquela pessoa ali, ela pode estar num nível de sofrimento que para você pode ser algo corriqueiro, você resolveria fácil, mas ela não. Uma pessoa para cometer o suicídio, por exemplo, ela não está encontrando saída. Ela não está vislumbrando uma saída para a situação dela, para a dor dela. Você pode encontrar uma saída, mas ela não está conseguindo ver essa saída. É por isso que ela rompe com essa vida. Então cabe a você, né, em qualquer situação, tente ajudar essa pessoa. Se você vê que não consegue ajudar, peça para essa pessoa procurar ajuda o mais breve possível. Não vamos deixar as pessoas morrerem sofrendo, né, as pessoas morrerem com dor, né, com a dor psíquica, dor ali, aquela dor daquele sofrimento sem saída. Uma pessoa morrer ali em total desamparo. Né? Jesus disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Quem tem aí uma religião saudável, né, uma prática religiosa saudável, que infelizmente no Brasil não é toda religião que é saudável, tem religiões que é muito insalubres psiquicamente, faz muito bem também uma prática religiosa saudável. Esse é o maior e primeiro mandamento. Vou nessa. Fernando, um abraço. Gente, então é isso. Gostaria de já deixar esse recado final para vocês. Sigam aí as minhas redes sociais. Na minha bio aí tem o meu Instagram, tem minha página no Facebook e meu canal no YouTube. Todos vocês serão muito bem-vindos lá. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite.